Meus irmãos, agora com a palavra o pastor Samuel Brito. Samuel Brito aqui é nosso companheiro aqui de longa data. Os primeiros 10 anos aqui que eu entrei para o Ministério Fé para Todos, porque quando eu vim para cá, havia já uma congregação funcionando neste lugar. Esse período aí a gente não está contando nesses 28 anos. Os 28 anos é só o Fé para Todos. Mas já havia, há uns 10 anos, mais ou menos, uma congregação aqui, e na verdade aconteceram algumas coisas, algumas tristezas e tal, e a congregação então precisou de ajuda, e eu fui convidado para assumir. Era um grupo pequeno, era em torno de umas 30 pessoas, e a partir daí nós desenvolvemos o trabalho. E aí uma das coisas que eu fiz foi justamente convidar Samuel, que na época era diácono. Era um diácono e nós o ordenamos ao ministério, e ele trabalhou comigo uns 10 anos aqui, e depois foi lá para São Gonçalo, né? E depois do pastor Samuel, veio o pastor Sérgio, aqui que está comigo esses anos todos, para a glória de Deus. Pastor Samuel, eu pediria para a igreja fazer assim vamos fazer uma honra. A Bíblia diz aqui honra. Como é que a gente vai honrar, pastor Samuel? Pelo menos ficando em pé. Aleluia. Pastor Samuel, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Puxa vida, a gente te honra aqui, pelos 10 anos que você passou aqui, se entregando nesse lugar. Tem gente aqui daquele tempo que te conhece, glória a Deus. Amém, queridos, que bom, né? Podem sentar, que bom. Pastor Valmir perguntou se era o quê? Diácono? Aí eu vim quebrar esse negócio que diz que resistiu o diácono, ele vai fugir de vós. Eu fiquei aqui. Mas que bom, queridos, parabéns para nós, que eu também estou aniversariando, não é isso? Né? Sou Fé para Todos e me alegro com isso, tenho muita alegria de estar aqui. Trago o abraço da igreja de São Gonçalo. A minha esposa manda um beijo para todos, mas eu não posso sair com uma pessoa idosa, né? Aí eu deixo ela lá, entendeu? Então a gente tem que respeitar algumas coisas, e por isso mesmo eu casei com a mulher idosa, né? Você diz amém? Ninguém concorda, mas que bom. Eu estou feliz por estar aqui nessa semana festiva, 28 anos. Eu também, em novembro, faço 28 anos de ministério. Dia 23 de novembro, faço também 28 anos de ministério. Então, estamos nesse ano festivo, né? Nesse semestre festivo. Alegre por rever gente muito boa aí, gente, né? Uma irmã me disse, perguntei pela filha dela, pastor, já casou e tem filho? Eu digo, estou velho mesmo. Que coisa! Olhar o doutor Lisboa aí, com cabelo, só Deus mesmo, só Deus mesmo, não é? Eu digo, caramba, ainda está fazendo. Eu me lembro aqui que eu tinha um rabinho de cavalo, e está igual, agora está lá. Quer dizer, diz que depois que a gente passa dos 80, a gente fica mais assanhado, é verdade, Lisboa? Mas que bom, queridos, eu me alegro por isso, estou feliz aqui, estava aqui ouvindo o louvor, estava dizendo para o Sérgio aí, Sérgio, quando eu vejo um grupo bem afinado, isso me alegra. O senhor também é assim, pastor? Muito afinado. Eu falei, olha que contralto bonito. Isso me alegra. Eu fico triste de ver lugares que, é para Jesus e manda qualquer coisa, mas parabéns ao grupo de louvor. Esquece que a gente não deve dar parabéns, mas eu sei que Deus está dizendo assim, são meus filhos, estão sendo gratos a mim, e eu me alegro por isso. Ele recebeu o louvor. A responsabilidade da palavra é comigo, e eu fiquei assim preocupado, porque primeiro a palavra tem que falar para a gente, né? A gente pede a Deus uma palavra, e a palavra tem que satisfazer você, tem que vir ao seu encontro, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar com essa palavra o pastor Valmir estava falando sobre fé para orar e não chover. Eu estou há 16 anos à frente da marcha de São Gonçalo, e em 16 anos nunca choveu.
Podia ser um amém mais forte? Dia da marcha. Dia da marcha. Rede Globo, essas televisões todas dando diagnóstico lá, olha, vai chover. Tem dia que chove até quinta. Eu digo, Senhor, está na hora de parar, senão desanima o povo. Nunca choveu, vocês são testemunhas. Nunca, já ameaçou, já choveu em Niterói. Eu digo, Senhor, nem Niterói, que eu tenho uma caravana de Niterói. Só que Deus responde. Você acredita nisso? Deus responde. Quando o Gabriel estava entregando, pastor, chega, aborrecimento. Eu digo, queridos, obstáculos são para serem ultrapassados. Tá? Obstáculos são para serem ultrapassados. Você está passando por um obstáculo e Deus vai te dar força para você vencer. Aprenda uma coisa, eu tenho aprendido com a vida cristã. Deus nunca vai te pedir algo que Ele não tenha dado para você. Vou repetir para você pensar. Deus nunca vai te pedir algo que Ele já não deu a você. Ele sempre vai te pedir aquilo que Ele te deu. Está em você. Nós fomos feitos cheios de sementes. Cheio de sementes. Por isso que Jesus, numa certa feita, diz assim: uns vão colher 30, outros vão colher 60, outros vão colher 100%. Poxa, parece que Jesus está dando com abundância a uns, com menos a outros, e alguns vão receber 30%. Esse Deus que nós servimos é assim? É ou não? Não. Por quê? As sementes têm que serem semeadas no terreno fértil. Amém? No terreno fértil. Infelizmente, na vida cristã, às vezes nós semeamos em lugares errados. Ou lugares que não é próprio para aquela semente. Muitas das vezes você tem mais prazer de gastar R$200 no shopping do que dar R$50 de oferta. Você tem prazer de gastar mais em outras coisas do que abençoar somente aqui que está em obra. Só que Deus, ele pesa o nosso coração. E Ele te capacitou com sementes. E você tem que aprender a semear, para que a sua semente possa cair no solo, possa morrer, e aí sim ela vai germinar. Você pode pegar a melhor semente de manga, aquela manga que você diz, puxa, chupei uma manga maravilhosa, e te dão a semente, mas você tem que ver qual o terreno que é lá. Qual o terreno? Porque às vezes você vai semear no terreno da sua casa, e não é o terreno propício para que a manga seja a manga que a semente vai produzir. E se você semear num terreno estranho, ou mais úmido, a manga tem que ser num terreno mais úmido. Mas se você botar num terreno mais seco, que existem lugares mais secos e lugares mais úmidos, ela vai dar manga, mas não vai dar aquela manga. Então pense bem, às vezes você dá até dinheiro, abençoa pessoas, que Deus está tratando da pessoa, e você abençoa, e Deus não quer que você abençoe, porque as lutas e as provas nos preparam para algo maior. Tá? O urso e o leão preparou Davi para o palácio. Davi não sabia. E uma das coisas que eu tenho aprendido com isso é que Davi encarou a realidade, mas ele nunca perdeu a realidade dele. Quando ele foi convidado para trabalhar no palácio, para tocar, porque o espírito maligno se apossava de Saul, Davi foi tocar no palácio. Ele trabalhava no palácio. Ele vivia no meio do luxo do palácio, recebia no palácio, mas ele voltava para casa, para perto das ovelhas. Sabe por quê?
para ele não perder a realidade dele, até Deus colocá-lo no palácio. Eu disse para Gabriel, você não pode desistir assim. Que uma das coisas que as pessoas fazem errado é confundir o que é problema e o que é obstáculo. Esse é o problema. Se eu perguntar a alguém aqui, você tem problema? Pode dizer um aqui que não seja, pode ser? Diga um problema assim. Dinheiro. Aí, por favor, Sérgio, diga para ele que problema não é dinheiro. Tá? Você quer ver outro? Qual o problema? Quem tem problema aqui? Quem? Você tem? Tem alguns? Hein? Que enfermidade? Uma gripe. Não é problema. É um obstáculo. Olha a diferença. Problema é o que você não pode fazer. É um estado terminal. É algo que foge para você resolver. Que aí você depende de Deus. Deus nos capacitou para ultrapassarmos obstáculos. Essa obra aqui não é um problema. É dispendioso. Sérgio mesmo, pastor Sérgio está falando comigo ali fora, amanhã tem que pagar não sei quanto. Não é um problema, é um obstáculo. Porque problema é não poder construir. Quando isso tudo estiver pronto aqui, você vai ver que o obstáculo foi vencido. Amém? Abra sua Bíblia, Provérbios 16. Deixa eu correr um pouquinho aqui, que o relógio está bem aqui, estratégico, aqui na minha frente. Deus está mudando algumas coisas aqui. Feche seus olhos um pouquinho, fecha. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por estar aqui nesse púlpito, com a responsabilidade de falar a tua palavra. E a tua palavra é viva. Usa-me na liberdade do teu Espírito a falar, mas dê ouvidos saudáveis aos teus filhos, para que possa ser gerada fé. E aonde existe fé, o sobrenatural de Deus acontece. Eu oro já agradecido a Ti, ó Deus, para a glória de Jesus. Há um texto, e eu quero só ler esse texto, depois eu vou ler outro texto. Mas diz aqui assim: o coração do homem, você pode ler comigo, só a primeira parte? O coração do homem pode fazer planos. O que Salomão está dizendo aqui? Que se eu e você não tivermos planos, Deus não vai atuar. Você é um inútil para Deus. O coração do homem tem que fazer plano. Na outra versão diz assim: ao homem pertence os planos do coração. Eu tenho que ter plano e deixar Deus me dirigir segundo a vontade dele. Eu tenho que ter planos, eu tenho que ter sonho mesmo. O coração do homem pode fazer planos. Agora, queridos, só que nós temos na nossa vida algumas influências por causa do pecado. E isso, às vezes, impede de você conquistar coisas grandes. Primeiro, a influência genética. Você nasceu como eu, uma relação de um homem e uma mulher. Então, nós trazemos dentro de nós a influência genética, que vai determinar a cor dos olhos, a altura, doenças. Você sabia que nós trazemos doenças? Que às vezes não vem a você, e quando você confia em Deus, ultrapassa, não vai para o teu filho, não vai para os teus netos, quando Deus também pode eliminar. A Cora fez um exame, coisa de uns 4 anos atrás, e deu um nódulo no pulmão. O médico falou para ela assim: não se preocupe, ele está quietinho,
Você ainda vai, isso aí vai para uns 30, 40 anos. Eu digo, então minha mulher vai viver 130. Porque nós carregamos dentro de nós influências genéticas dos nossos antepassados. E isso pode causar coisas estranhas em você. Trazemos influências do nosso meio, do meio que nós convivemos. Eu me lembro de um rapaz lá em São Gonçalo, ele hoje é pastor. Ele disse que o sonho dele de garoto era ser chefe do tráfico, porque toda a família era de tráfico. A influência do meio, para ele, ser chefe do tráfico, dar ordens a bandidos, era a melhor coisa. Aí ele conheceu a Cristo. E ele disse, não, esse meio não vai me levar com ele, porque conheci alguém que vai mudar a minha vida. E hoje ele é um pastor em São Gonçalo. Nós trazemos a influência do meio, a influência pessoal, sua, atenção por necessidades, coisas que você mesmo fez que você tem que resolver. Porque Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Isso faz parte da influência pessoal. Lembra quando você gazetou a aula, quando você fugia da escola, e agora os empregos estão aí? Tá? Na minha época pedia primário, depois o primeiro ano ginasial, quando existia. Hoje você tem na fila aí 4, 5 pessoas com 4 faculdades, e está difícil. Você tem que vencer isso. Você tem que ultrapassar este obstáculo. Por isso, existe o nosso inimigo pessoal. O diabo, ele trabalha para descaracterizar você. Para achar, o síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, Jesus morreu para você não morrer assim. Amém? O diabo procura fazer com que você pense que você está carregando isso, que isso vai aflorar em você, que seu pai é cardíaco, você vai ser cardíaco, seu pai é diabético, tem um médico aqui, você vai carregar isso, mas você diz, eu não aceito em nome de Jesus. Então, você pode fazer planos que Deus vai dirigir para, vai dirigir sua vida. Agora, você não pode, apesar dessas influências que realmente existem, não pode isso deixar você parado. São 20 anos, 28 anos de Ministério Fé para Todos, que eu tenho aprendido que, apesar do mundo estar aí caminhando a desigualdade, a violência, mas eu tenho uma promessa de Deus, que Ele coloca anjos à nossa disposição. Eu não falo anjo de guarda, dependendo do perigo, Ele coloca miríades para te guardar. Então nós sofremos essas influências, que fazem parte por causa do pecado. E o diabo, que é o nosso inimigo feroz, ele quer tirar isso de você. Ele quer lucrar na sua vida. Ele não quer que a glória e que a luz de Cristo reflita de você para outras pessoas. Jesus disse para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Aí você olha, eu tão pequenininho. Eu estava lendo um livro, há coisa de um mês atrás, daquele Neil Armstrong, que diz que quando ele olhou a Terra de lá da Lua, viu a Terra do tamanho de um abacate, né? Um abacate. Um abacate. Ele ficou impressionado, como é que pode? Agora, queridos, se ele viu de lá a Terra do tamanho de um abacate, que tamanho seria a gente? Um grãozinho de areia. Não é isso? Na distância? Deus nunca nos olha como grãos de areia, mas como filhos dele.
ele nunca olha como você é, ele olha o seu final. Você vai chegar lá. Porque Deus tem propósitos para serem cumpridos em mim e em você. Agora, essas coisas não podem nos atrapalhar. Eu disse que o diabo procura descaracterizar você. Eu falei de influência, vou falar dos nossos pesos particulares. Cada um tem os seus. Pastor, que pesos particulares são esses? Primeiro, às vezes você não teve uma família. E você carrega isso. Às vezes, você foi desprezado. Você sofreu bullying. Muitos foram abusados em criança, até por parentes. Muitos não tiveram infância, quer dizer, tiveram que trabalhar porque a família não tinha recursos. Ele perdeu a infância para arranjar dinheiro para ajudar o pai ou a mãe, às vezes. E são nossos pesos que nós carregamos, que Deus vai nos capacitar para nós vencermos. Você não pode fazer disso, se tornar um pobre coitado. Porque Deus prometeu a você que os sinais iriam correr atrás de você. E estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Que sinais? As bênçãos de Deus para a sua vida. Esses são os nossos pesos que nós carregamos particulares. Talvez você tenha sido abandonado. Foi criado sem pai e mãe. Você aprendeu com a vida. E você é mais rude, você é mais fechado. Mas Deus prometeu te socorrer. Temos os pesos universais. Quais são os pesos universais? O pecado da humanidade, a indiferença. Uma das coisas que pertencem aos pesos universais é que você precisa ser visto. Você precisa chamar a atenção, e muitas vezes você se torna até chato demais. Você precisa aparecer. E na igreja isso acontece muito. Você precisa chamar a atenção de alguém. E Deus prometeu cuidar disso na nossa vida. O texto que diz que o choro pode durar uma noite. Nós entendemos tudo isso. Mas a alegria vai chegar. Deus prometeu enxugar nos nossos olhos todas as lágrimas. São pesos que nós carregamos. Você precisa chamar atenção para si, você precisa ser visto. Agora, pastor, o que fazer? Aí sim, o que fazer? E aí eu vou mostrar algumas coisas que muitas vezes você ouviu aqui no púlpito e não praticou. Evangelho segundo São João, capítulo 6. Evangelho segundo São João, capítulo 6. Amém? Aprenda uma coisa, Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Porque Deus não abençoa preguiçoso. Tá? Deus não vai fazer o que você pode fazer. Você tem que... Abriu 6, capítulo 6? Deixa eu falar 3 coisinhas aqui antes. Primeiro, o que a Bíblia nos aconselha é o seguinte: não descuidarmos da nossa alma. Fala de sentimentos. Cuidado com isso. Não se descuide com a sua alma, com os seus sentimentos, com as suas emoções. Como pastor, e aqui eu sei que já fiz muito gabinete. Pastor, meu casamento é um problema. Sim? Quem escolheu, não foi você? 90% dos casamentos que tiveram problema, pai e mãe disseram antes: não casa. Não casa. Porque parece que pai e mãe têm, e tem mesmo. É igual a mulher. Mulher mais razão. Eu lá com questão de marcha, de pastor em São Gonçalo, minha esposa diz: Samuel, cuidado com esse pastor.
Eu disse, que isso, mano? O cara é bom, o cara é isso, o cara é aquilo. Tá bom, Samuel. Eu quase brigo com minha mulher por causa do pastor. Aí daqui uns dias ele faz uma sujeira. Eu chego em casa, ela pergunta, cadê o pastor fulano de tal? Eu fico quieto. Eu digo, ele pisou na bola. Eu não falei com você. A pior coisa é dar razão à mulher, meu irmão. Pior coisa. Não descuide da sua alma. Não brinque com as suas emoções. Cuidado. São conselhos. Cuidado com o seu caráter. Temos que aprender que quem cuida da sua vida somos nós. Não espere muito das pessoas. É duro dizer isso. Não espere muito das pessoas. Mas você não pode também se afastar das pessoas, que são pessoas que vão te colocar no degrau maior. Então eu preciso do Sérgio, preciso do pastor Valmir, preciso do pastor Ismael, preciso de você. Sabe por quê? Porque são vocês que vão me elevar. Então, você não pode descartar as pessoas. Você não pode ficar fora. Tem um canto que nós cantamos lá em São Gonçalo, que é de um amigo meu, que diz, ninguém é saudável sozinho. E é a grande verdade. São coisas que nós temos que aprender. Que quem cuida da sua vida somos nós, e que as pessoas não podem ficar longe da loja. Pessoas são pessoas frustrantes, mas também não as evitem, porque são pessoas que vão levar você a degraus mais altos. A mudança de ciclo. Não perca o contato com a sua realidade. João capítulo 6, versículo 9. Diz assim, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é? O que está escrito aí? Quem disse isso? Hein? Os discípulos. Queridos, eles estavam diante de quem? De Jesus. Jesus tinha uma grande multidão, e Jesus falou muito, e o adiantado da hora, alguns discípulos chegaram para Jesus e disseram, mestre, despede o povo, porque eles estão ficando com fome. Porque é muita gente. E as pessoas estão ficando famintas. Aí Jesus olha para ele e diz assim, dê vocês de comer a eles. Dê vocês de comer. E você vai ver nesse diálogo aqui do capítulo 6, e logo imediatamente eles rebatem, mas Senhor, como nós? Como eu posso fazer isso? E mesmo se nós tivéssemos dinheiro para isso, não haveria lugar ou lugares aqui para essa multidão. Eu estava perguntando lá na padaria, nós tivemos um evento lá na igreja, e tivemos que pegar 200 pães. Eu não poderia chegar domingo de manhã, ir lá na padaria e dizer, eu quero 200 pães. Vou pegar aqui 7 horas da manhã. Porque no sábado eu perguntei ao Tiago, que é o rapaz da padaria, eu disse, quantos pães vocês fazem aqui por dia? Ele falou assim, depende. Sábado e domingo nós fazemos o dobro que nós fazemos segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Porque domingo a maioria das pessoas não trabalha, então toma um café, então a gente faz o dobro. Ele falou, por que você está pedindo isso? Eu preciso de domingo de 200 pães, 7 horas da manhã. Ele disse, tudo bem. A gente vai pedir 200 pães. Vamos fazer 200 a mais do que nós fazemos todos os domingos. Os discípulos estavam dizendo isso. Senhor, nem se tivessem todos os lugares abertos, não teria como comprar comida, ou pães, ou algum sanduíche, para essa multidão que estava lá. A Bíblia diz que só de homem era 5.000.
Então, queridos, eu estou mostrando a você que muitas das vezes nós negligenciamos a fé. Nós não recebemos porque nós mesmos não acreditamos no milagre. Ou os crentes são grandes divulgadores do milagre de Jesus para outras pessoas. Mas quando o problema é com ela, pronto. O diagnóstico médico. Ó, você tem um carocinho aí, eu vou fazer uma ultra, uma ressonância. Pronto, acabou. Se alguém chegar para você, o médico disse que eu tenho um carocinho aqui, ele vai fazer uma ressonância. Você vai dizer assim, na quarta-feira tem um culto aqui, e o culto é de milagres. Vai lá que o pastor vai orar, vai lá que Deus vai fazer a obra. Então, para nós falarmos para outros, nós temos um tipo de fé. Agora, quando é para usar para nós, a gente baixa a bolinha. A gente baixa a bolinha. Jesus diz, dê a vocês ao povo para comer. E eles disseram, como, Senhor? Só tenho, olha, só tem. Tem um rapazinho aí, que ele só tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas ele logo responde de Jesus, mas o que é isso, querido? Eles esqueceram que Jesus havia curado cego, paralítico, que havia ressuscitado morto, que andava sobre o mar. Eles esqueceram que Jesus deu ordem ao vento, eles esqueceram que Jesus deu ordem ao mar, e eles obedeceram. Jesus disse, para eles imediatamente chegar, vamos fazer o que tem que ser feito. Só que a gente, por causa desses pesos, a gente não usa. Eu vou repetir, Marcos 15 diz assim, e estes sinais hão de acompanhar aqueles, fala mais, aqueles e quem não crê. Queridos, é muito sério isso. Eles viram Jesus fazer tantas coisas, mas quando Jesus chamou eles agora, pratique isso, nós nos achamos fracos, débeis na fé, esquecendo que Ele nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. Ele nos deu autoridade para mandarmos o diabo sair e sair mesmo. E Paulo diz que se não existe, se você crê, ele cria para você. Que ele abre portas aonde não tem portas. Eu me lembro da igreja primitiva, que a igreja tinha todos os dons. Pedro foi preso, Tiago foi morto. Aí a igreja estava lá intercedendo por Pedro. Fala comigo, intercedendo por Pedro. Fala mais forte, intercedendo por Pedro. Deus envia um anjo lá na cadeia, porque a igreja estava intercedendo. O anjo chegou lá, apareceu a Pedro. Pedro chega, não sei como é que foi. Se abriram as portas, não vi mais guardas, e eu vi um ser falando comigo, e quando eu vi, já estava no meio da rua. E aquele anjo disse, vai que eles esperam por você, vai. A oração, Deus responde, gente. Só que a igreja estava orando, chegou lá, Pedro bate na porta. Veio uma criada abrir, pergunta, quem é? Que eles estavam com medo também de serem presos. Quem é? Pedro diz, sou eu. A menina sai correndo, chega lá para o presbítero, vamos lá, quem é que estava dirigindo lá, pastor? Quem é que está? Era o dirigente da igreja, ó. Quem está batendo aí é Pedro. Que nada, meu filho, que Pedro nada, Pedro está preso. E a menina insistia, porque bateu eles estão insistindo, então deve ser o anjo de Pedro. É mais fácil acreditar que o anjo foi do que Deus libertar Pedro. Muitas das vezes nós não recebemos o nosso milagre porque nós mesmos não acreditamos. E é mês de aniversário, é mês de presente. Quem está aniversariando é um ministério, foi para todos. Ou eu e você. Então Deus tem um presente para você hoje. O mais gostoso é que quando ele abriram a porta, Pedro estava lá. Porque Deus ouve orações.
Fala para a pessoa do seu lado, Deus ouve orações. Deus ouve orações. Voltando ao texto aqui, mas Senhor, o que é isso? Aí Jesus olha para aqueles homens que não acreditavam. Chama o rapazinho aí. Chame o rapaz. O rapaz trouxe 5 pães e 2 peixes. E Jesus orou ao Pai. E falou assim, agora distribua. O mais importante, isso aí eu já pesquisei, as pessoas olharam e viram que aquele cestinho dele ficou cheio de pães e cheio de peixe. Não, Jesus disse, distribua, reparta, pega vocês, reparta com o povo. O maior milagre é esse, é que quando eles tiravam 1 pãozinho, 2 pãozinhos, ficavam lá. Nunca deixou de ser 5 pães e 2 peixinhos. Porque quando tiravam, sobravam, distribuíram para mais de 5 pessoas, 5.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres. E diz o quê? Que todos já estavam saciados da fome. E os discípulos chegaram, Senhor, já não precisa mais, porque está sobrando os pães. Aí Jesus diz, agora recolha o que sobrou. Porque com Deus há sobra. Com Deus não há falta. Salmo 37, 25, ele diz a Salomão, você conhece o Deus do teu pai? Nunca vi um justo a mendigar o pão, e nem a sua descendência ter necessidade. Deus só não olha por você, Deus olha para os seus, prometido, porque foi a você que ele ia cuidar da sua descendência. Eu me lembro de Elias, quando Elias manda parar a chuva. Viu, pastor? Mandou parar, e a chuva parou. E a chuva, o céu fechou, o céu acabou. Só que ele ia sofrer as consequências, quando começou a sofrer. E aí, Deus chega para Elias e diz assim, Elias, vá para o deserto de Querite, vá lá no riacho, fique lá, beba a água de lá, que eu já ordenei o quê? Ordenei o quê? Os corvos, que te levem pão e carne de manhã, e pão e carne à noite. Eu já ordenei. Me diga uma coisa, querido, Elias podia ir e não podia ir, não ir. Uma pergunta, você iria? Hein? Você iria? Eu já ordenei. Elias ficou lá, o que é que eu faço? Vou ou não vou? Uma coisa eu tenho certeza, se Elias não fosse, os corvos teriam ido, de manhã e de noite. Ia acabar os corvos comendo. Mas porque Deus havia ordenado a eles, sustente o meu profeta. E Elias foi, até que chegou o ponto que o riacho secou. E aí, queridos, Deus fala, Elias, agora sai daqui, vá a Serepta, que eu já ordenei uma mulher, uma viúva, que te sustente. Eu já ordenei. Elias podia ir e não podia não ir. Se ele não fosse, a mulher ia ficar lá esperando, porque ela ia obedecer à ordem de Deus. Só que Elias foi. Talvez no seu pensamento ele fosse encontrar uma mulher de uma classe média, mas encontrou uma mulher que ele pediu água, e era falta de água, não tinha água, porque Elias disse que não ia chover, e não choveu. Mas Elias disse, me vê a água para beber. Aí quando a mulher foi buscar, ele disse, traga-me também um pedaço de bolo. E ela ora para Elias e diz assim, meu Senhor, eu só tenho o quê? Um pouquinho de farinha e um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que nós vamos fazer um bolo daqui a pouco e depois nós não temos mais o que comer.
Eu gosto do pouquinho. 5 pães e 2 peixes, alimentou quase 7.000 pessoas. Esse Deus que nós cultuamos aqui hoje, Ele faz isso. A mulher foi pensativa, que vou fazer? Faço. Eu e meu filho. Mas ela resolveu fazer o bolo para o profeta. E trouxe o bolo para o profeta. Quando Elias pegou, disse assim: não vai faltar o azeite da tua botija e nem a farinha da sua panela. Os estudiosos dizem que foi 1 ano e alguma coisa, em que um pouquinho de farinha estava lá e um pouquinho. Deus não aumentou o azeite, nem aumentou a farinha, só não acabou. Diga comigo, só não acabou. Deus não vai permitir que você tenha falta. Ele prometeu que ia suprir todas as nossas necessidades. Eu creio nesse Deus. Eu creio nele. Eu creio nele. Eu creio nas palavras que saem desse altar. Eu creio porque o nosso Deus é Deus de provisões, é Deus de cuidados, é Deus que faz com que o sobrenatural aconteça na minha e na sua vida. Oh, você diz aleluia? Eu me lembro aqui quando nós tínhamos aqui os 3 dias com Jesus, e se não me engano foi a filha da Glaucia. Glaucia, me lembra você, mas ela fez um vestibular, na época era vestibular, agora é Enem, mais ou menos eu me lembro assim, e ela fez a campanha dos 3 dias com Jesus, e ela tirou em 9º lugar, só entravam 5, e ela veio tão desanimada à noite no culto da quarta-feira à noite, veio falar comigo: pastor, eu fiquei em 9º lugar, só vão entrar 5. Eu digo: você não orou hoje, filho? Continue orando. Pastor, mas só vão entrar 5. Nós não vamos orar para Deus fazer com que os 5 desistam, mas por causa de você, Deus vai abençoar outras vidas. Que isso, pastor? Não fazem isso. Era 3, passaram para 5. Eu digo: não pode chegar a 9 nem a 10? E o que aconteceu? 10 dias mais ou menos depois, ela vem aqui dar o testemunho. Abriu vagas para 12 pessoas. Deus, por causa de você, abençoa outros. Você não tem que pedir que as pessoas saiam da sua frente, que Deus mate pessoas, que Deus tire. Não, Senhor, abençoe vida, me inclua, porque eu vou trazer outros comigo. Porque o nosso Deus é abençoador. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que o transbordar não nos pertence, abençoam vidas. Os 5 pães e 2 peixinhos deram para toda aquela multidão e sobraram. O azeite da botija não parou. Uma das coisas que nós gostamos de ver é o sobrenatural. O sobrenatural é isso, sempre do mesmo tamanho. Enche, 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 enche e não esvazia. Por quê? Deus supre. Deus completa. Deus faz o sobrenatural acontecer na sua vida. Eu creio nesse Deus. Eu me lembro quando, e já estou terminando, eu me lembro quando Moisés, quando soube que ele era hebreu, houve toda aquela problemática toda que você conhece, ele é mandado embora do Egito, ele foge e vai lá para a terra dos midianitas, vai lá e começa a trabalhar lá com Jetro, conhece a sua esposa, tal, e Jetro começou a explicar a ele o Deus dos hebreus, o poder que Deus tinha, que Jetro era um sacerdote. O que aconteceu? De repente, um dia Moisés estava lá, cuidando dos seus animais, que ele passou a ser um pastor.
E de repente ele olha lá no alto, um fogo. Aquilo chamou a atenção. Não o fogo chamar a atenção, mas o fogo que ardia numa pequena sarça. E ela não se consumia. Deus tem certas maneiras de trabalhar com a gente. Aquilo chamou a atenção, ele olhou. Talvez foi fazer outra coisa, olhou. Ué, mas a sarça continua. E o fogo. Aí ele foi chegando perto. Foi chegando perto. E quando ele chega perto, Deus fala com ele. E Deus começa a ter um diálogo com ele. Deus começou a preparar Moisés. E você conhece lá em Êxodo 3, quando ele começa a dar ordem a Moisés a liberar o povo do Egito, e lá em Faraó, onde ele estava sendo procurado. Eu sei que depois daquela conversa toda, Moisés olhar para Deus e dizer assim: tudo bem, Senhor, eu vou lá. Mas Faraó vai me perguntar pelo teu nome. Quem te enviou? O que eu vou dizer? Qual é o teu nome? E Deus fala para ele: você vai dizer para Faraó que eu sou, te enviou. Eu sou, no aramaico antigo, quer dizer, eu serei aquilo que você precisar que eu seja. Deus é Deus que vai fazer, realizar aquilo que nós precisamos. Ele pode abrir portas como pode fechá-las. Ele pode fazer com que o sobrenatural aconteça na sua vida. Ele pode fazer tudo aquilo que a medicina diz que não pode fazer. Deus faz. Esse Deus é Deus. Eu tinha um descolamento de retina. Já fiz 4, tenho que fazer mais 1, 2. É complicado. Mas eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma cirurgia, uma delas, que eu cheguei e fui tirar os pontos. Eu e Cora, aqui no Rio, e chegando lá, a doutora me olhou e falou assim: você tomou café a que horas? Eu digo, 8 e pouca, para chegar aqui às 10. Você comeu o quê? Eu digo, sempre 3 pãezinhos, sempre. Sempre 3. E ela me disse: eu vou ter que te operar novamente. Eu digo, por quê? Porque está tudo infeccionado por dentro. Eu digo, mas faz 1 semana que a senhora me operou. Aí pedi a Cora para pegar autorização. Eu já fiquei lá dentro sozinho. Você vai ser o último que eu vou operar, até para desgastar tudo. E eu fui para lá. Tentei ligar para Ismael. Ismael estava lá em São Gonçalo. Tentei ligar para a irmã Marli, irmão Carlinho, não consegui. Eu digo, Senhor, não tem como falar com ninguém para orar. Senhor, eu vou passar por mais uma cirurgia, já é tão dolorido, ou doloroso. Então, fiquei lá sozinho. E foi a hora passada, preocupado com Cora, que Cora devia estar. E deu, passou a hora, passou. Eu digo, Senhor, realmente eu estou aqui sozinho. Aí vem um casal de enfermeiros. Eu digo, anjo não é, porque eu estou vendo. Não existe anja. Não existe. Aí chegou perto de mim e disse assim: o senhor é que é o pastor? Eu digo, hã? O senhor é que é o pastor? Eu digo, sim. Eu sou auxiliar da doutora Miriam. Nós vamos estar ao lado da sua cama. Eu só vim aqui dizer que nós somos servos de Deus. Eu vim te dizer que nós vamos estar ali orando por você. Eu digo, Senhor, obrigado. Eu pensei que eu estivesse só. Tu estás aqui comigo. Porque Deus é fiel, igreja. 28 anos é dia de eu e você sairmos daqui com um presente de Deus. Doutor Lisboa está aqui. Os irmãos lemos mais antigos, eu tive um problema sério na garganta, um pólipo. E eu fui no melhor médico que me aconselharam, um dos melhores do Brasil. Não é isso, doutor Lisboa? O melhor. E ele disse, meu filho, não se preocupe, é câncer. Mas não se preocupe, que aí tem jeito.
Não foi isso que ele falou? Eu digo, doutor, não é câncer. Pô, filho, eu sou isso, sou médico. Eu sou um catedrático disso. Ele falou para Lisboa, é câncer. E eu digo, não é, doutor. Também se for, Deus já me curou. O que aconteceu? O doutor Lisboa pediu que, se ele podia me acompanhar na cirurgia. Falei com o médico disse, pode trazer. E o doutor Lisboa acompanhou toda a minha cirurgia ao lado do médico. Depois da cirurgia, ele chegou perto de mim e disse assim, você venceu. Eu errei. Eu vou mandar fazer a biópsia, mas não é. Perdi, eu digo, eu não. Meu Deus cuidou de mim. É nesse Deus que eu creio. Ele está aqui hoje. O que é que você precisa? Qual é o teu sobrenatural? Quem precisa hoje do sobrenatural de Deus? Você precisa de um milagre. Fique de pé se você precisa. Por favor, quem é o teclado aqui? Quem é? Por favor. Eu já estou em pé. Eu preciso. Pode chamar aqui à frente, pastor? Pode? Não sei se vai caber, mas você que precisa do sobrenatural, vem aqui na frente. O mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus que multiplicou os pães e os peixes, Ele está aqui nessa noite. E Ele vai fazer com que o seu milagre aconteça. Dá para mim um Ré maior? Ré. Um cântico fácil. Cadê o grupo vocal? Pode vir aqui, que é fácil demais. É um Deus que eu me alegro nele. É um Deus que tem comunhão comigo todos os dias. É um Deus que sempre que eu oro, Ele me ouve. É um Deus que tem me respondido. É um Deus que tem cuidado de mim. Tu me fazes tão feliz. Tu me fazes tão feliz. Tu me fazes tão feliz. Meu coração se alegra em ti. Você pode dizer isso? Fale para Ele. Tu me fazes tão feliz. Tu me fazes tão feliz. Tu me fazes tão feliz. Meu coração se alegra em ti. E agora? Aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus me fazes tão feliz. Você pode dizer para Ele agora, tu me fazes tão feliz. Mas com um sorriso, eu digo, tu me fazes tão. Oh, diga isso a Ele. Tu me fazes tão feliz. Meu coração se alegra em ti. Pega as suas mãos e diga aleluia. Aleluia. Jesus me fazes tão feliz. Pode cantar mais uma vez, aleluia, aleluia, aleluia.
Jesus me faz estar feliz. Oh Jesus, Jesus me faz feliz. Pastor, o senhor deveria cantar depois da oração. Ele já está curando vidas. Ele já está abrindo portas. Ele já enviou anjo onde você está pedindo que ele vá. Ele está repreendendo o mal. Fale com Deus agora. Fique aí só nesse. Diga para Deus o que você precisa. Jesus, levaram o cego a Jesus. Jesus perguntou. Jesus viu que ele era cego, mas Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele disse: que eu torne a ver. E Jesus disse: veja. Um leproso chegou dele: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Ele disse: eu quero. Ele não quer o teu mal, ele quer o teu bem. Ele é Deus das coisas sobrenaturais. Diga para ele o que você precisa. Feche seus olhos. Pai, é o teu momento agora. A tua palavra já foi pregada, e a tua palavra gera fé. Pai, em nome de Jesus, vá ao encontro de vidas que precisam do sobrenatural. Pessoas que chegaram aqui desesperançadas, com o diagnóstico médico, com a questão familiar que parece que não tem mais jeito, com os filhos que estão perdidos, estão nas drogas, com o marido, com a esposa. Meu Deus, tu és Deus que responde. Vá ao encontro agora de vidas, comece a repreender o mal, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu repreendo em nome de Jesus todo o processo maligno, toda a energia maligna de enfermidade, toda a presença maligna, sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia todo mal, toque, Senhor, restaura a saúde, faça o teu sobrenatural. Tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Diga comigo: tu és Deus. Diga: tu és Deus. Diga: eu recebo o meu milagre, porque tu és Deus de milagres, e eu creio no meu milagre, que é meu, porque tu és o meu Deus. Diga: para a glória de Jesus. Oh, você pode aplaudir a Ele. Oh, cante para Ele agora. Agora você pode. Oh, tu me fazes tão feliz, tu me fazes tão feliz, feliz, meu coração se alegra em ti. Aleluia. Você pode dizer isso mais uma vez? Jesus me faz tão feliz. Oh, aleluia, aleluia. A Ele. Meus irmãos, todos, por favor, fiquem onde estão, só por uma questão logística aqui. Nós vamos encerrar esse culto fazendo um pequeno ato de transferência aqui
no departamento da igreja, uma coisa assim bem rápida. Vem aqui à frente o irmão Paulo com a irmã Maristela e venha o irmão Singelo com a irmã Fátima. Vem os dois casais aqui à frente, glória a Deus. Eu já explico o que é. Muito simples, nessa oração final, não tem muita burocracia aqui. É o seguinte, o irmão Paulo com a irmã Maristela, durante algum tempo, lideraram o trabalho dos idosos aqui da igreja. A gente tem muito carinho pelos idosos, não é porque estão dizendo que eu sou idoso, né? Aliás, o pastor Samuel também está fugindo não está querendo ser idoso. Ele não quer ser idoso, mas a gente tem muito carinho com os idosos e com as crianças, as pontas. O pessoal do meio de campo, a gente trata bem de todo mundo, mas a gente tem carinho especial com as crianças, que é a ponta de lá, e os idosos na ponta de cá. Então, eles têm feito esse trabalho. Acontece só que por razões também estratégicas, porque também o irmão Paulo com a irmã Maristela tem um ministério grande na área de atendimento aos afastados. Obrigado. A pessoa afastada da igreja, assim, eles trabalham com visita, com dando apoio, né, a pessoas afastadas dos caminhos do Senhor. Então, esse campo é muito vasto, então nós resolvemos convidar o outro casal aqui, que tem outras atribuições, mas eles também amam esse setor de idosos. É nosso irmão Singelo, isso, Singelo e a irmã Maria de Fátima. Maria de Fátima, Então, o que nós vamos fazer agora é simplesmente agradecer ao irmão Paulo e a irmã Maristela o tempo que passaram aí, porque eles continuam trabalhando na outra área, né? E agora introduzir o casal aqui, e eles vão estudar planos aqui daqui a pouquinho, daqui nos próximos cultos, eles vão apresentar um projeto de trabalho para os nossos idosos, para cobrir, né, dar atenção aos nossos queridos de mais idade, né, para a glória de Deus. Irmão Singelo, Deus vai orientar, irmã Maria de Fátima, e então nós vamos só abençoá-los, amém? Na conclusão deste culto. No mais, pastor Samuel, puxa, sem palavras, obrigado pela mensagem, obrigado pela ministração, obrigado pela sua presença aqui. O Gabriel, puxa vida, rapaz, Deus te abençoe. Vai em frente, meu filho, estamos contigo aí. Glória a Deus. Deus abençoe a família, estou sabendo. Sim, tem o CD lá fora. Se você quer abençoar o Gabriel, pode adquirir um CD lá na saída. Muito bem. E estão os familiares, né? O irmão é o pai dele, a mãe está aqui, a esposa. Uma boa coisa é que o Gabriel não é um rapazinho, é um senhor casado, tem filho. Um ano de casado. Já tem filho? Não. Tá? Tá certo. Glória a Deus. Deus te abençoe, Gabriel. Glória a Deus. Amém. Então, vamos fazer essa oração. E tem aqui mais uma coisa, um lembrete aqui. É o seguinte, tem hambúrguer, como é, pastor Sérgio? Hambúrguer gourmet na cantina. Se você nunca comeu hambúrguer gourmet, vai comer hoje, na cantina ali na saída. E tem bolo no pote. Esse bolo é um perigo. Quem tem problemas com farinhas em geral, é um perigo, meu irmão. Você não vai resistir, você vai ter que comprar e levar para casa. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome por este culto, meu Deus. Que culto! Que maravilha! Nós vamos ter saudade desse culto. Amanhã, segunda-feira, Pai, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, abençoa os meus irmãos no seu trabalho diário, na semana, dá vitória, Pai. Quando aparecer algum problema, Pai, dá poder aos seus filhos para repreender os problemas em nome de Jesus. Dá vitória, Pai. Quem tem lutas pela frente, dívidas para pagar, compromissos, Pai. Pai, dá vitória ao teu povo consoante as necessidades do teu povo.
Meu Pai, quero pedir a tua bênção para o irmão Paulo, a irmã Maristela, que eles têm um casal de obreiros aqui, um casal incansável na tua obra. Dá força aos meus irmãos, os abençoa, Pai, cada vez mais pelo trabalho que já fizeram com os idosos e a continuação desse trabalho com os afastados, com as pessoas que precisam de visitas, de telefonemas, de apoio. Continua, Pai, a dar graça aos teus filhos, que nunca falte o óleo na sua lâmpada, que nunca falte a água fresca sobre as suas cabeças, Pai, em nome de Jesus. E quero pedir também a tua bênção para o irmão Singelo, Pai, e a irmã Maria de Fátima, que a partir de hoje vão se dedicar. Eles estão fazendo outras coisas na igreja, mas a partir de hoje vão se dedicar a esse trabalho com os idosos. Dá sabedoria, dá a tua graça, que eles possam ser bem-sucedidos, esse trabalho com os nossos idosos possa prosperar e nós tenhamos grandes alegrias, ó Pai, com esse trabalho. Ó Pai, nós abençoamos os teus filhos, nosso irmão Singelo e nossa irmã Maria de Fátima, Senhor. Em nome de Jesus, nós os abençoamos e os apoiamos em oração e em amor. Ó Pai, no nome de Jesus. E quanto ao mais, meu Deus, leva-nos aos nossos lares, na tua santa paz. Guarda-nos dos perigos, Pai. Vai à nossa frente, que os meus irmãos, cada um, cheguem em segurança nas suas casas. E como eu já disse, a nossa semana seja uma semana abençoada. Pai, tudo isso nós pedimos e muito mais, em nome de Jesus, a quem seja dada a glória e a honra para todos sempre. E agora, meu irmão, minha irmã, vamos abençoar quem está ao nosso lado, cantando a bênção sacerdotal. Vamos cantar. Que o Senhor abençoe e guarde, que o Senhor abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus, os nossos irmãos e amigos que nos assistem pela internet. Até a próxima vez, e será na próxima quarta-feira, 7:30 da noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.